Olá, boa noite. Tudo bem, meus queridos alunos? Vamos retomar a nossa aula, vamos voltar ao nosso curso, né? Vamos fazer a nossa aula de departamento pessoal. Nós começamos pelo conceito, né? Vamos fazer uma pequena revisão, pelo conceito histórico do departamento pessoal, que é lá o capítulo 1, né? Onde falou várias coisas lá de quando começou, da época do Getúlio Vargas, fazendo as leis trabalhistas, e assim começou-se o nosso departamento pessoal. Bem, depois disso nós temos a parte de hierarquias, onde são os poderes, né, do departamento pessoal, começando pela Constituição Federal. Depois nós temos a consolidação das leis trabalhistas, né, a CLT. Nós temos as doutrinas, depois nós temos a jurisprudência, as normas coletivas de trabalho, e depois nós temos o regulamento interno da empresa e também o contrato individual de trabalho, né? Então nós passamos por essa parte. Depois, né, nós vimos um pouquinho da Constituição Federal, que é muito importante que vocês vejam, né, na apostila tem lá uma parte da Constituição Federal, e falamos do conceito do empregador, do empregado. Quem que é o empregador, né? A gente fala empregador é empresa, claro, é empresa, tá? Então, aqui, de acordo com a nossa CLT, né, artigo 2º, considera-se como empregador a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviços, tá? Então, esse é o empregador. E o empregado? Quem é o empregado? O empregado é aquela pessoa que presta seus serviços à empresa em troca de quê? Salário, né? Então ele presta serviço em troca de salário. Depois nós falamos dos tipos de relações de trabalho, onde nós temos o trabalho com subordinação e o trabalho sem subordinação. Conceito bem simples de se entender. Trabalho com subordinação, o que é isso? É aquele que tem um superior e tem um subordinado, né? O superior tem o seu subordinado para prestar seu serviço. E o trabalho sem subordinação? Tem o caso lá do autônomo, que a gente vai falar daqui a pouco dele. O autônomo, ele tem chefe? Não. Então é um trabalho sem subordinação, tá? Esse é um conceito simples de se entender dessa forma, tá? Depois nós vimos os tipos de trabalhadores, né? Começando pelo estagiário. O estagiário é um trabalhador também, tá? É claro que ele presta o seu serviço não em caráter de remuneração. Ele pode ter um auxílio, né, à sua bolsa de estudo, tá? É aquele trabalhador que vai lá simplesmente para quê? Né, o estudante, o estagiário que vai para mostrar tudo aquilo que ele aprendeu, né, lá no curso técnico, na faculdade, onde quer que ele esteja estudando, né, e ele quer mostrar, quer estagiar, quer colocar na prática tudo aquilo que ele está aprendendo, tá? E aprendeu. Temos também o aprendiz, tá? O aprendiz, esse já é assalariado, ele tem um registro em carteira como qualquer trabalhador, tem os benefícios como qualquer trabalhador, tá? Só que ele tem uma coisa, assim como o estagiário, né, o trabalho não pode influenciar no horário de estudo, tá? Então o aprendiz também, ele não pode. E a carga do estagiário é reduzida a 6 horas, assim como o aprendiz também, 6 horas trabalhadas, tá? Depois nós temos trabalhador avulso ou trabalhador eventual. Avulso ou eventual é bem parecido o conceito, é aquele que presta serviços esporadicamente. Ele não é fixo, não vai todo dia à empresa, né? É aquele que vai lá de vez em quando prestar o serviço à empresa, né? Aí depois nós vimos o que? O trabalhador autônomo, aquele que eu falei, né? Autônomo é aquele que fica trabalhando por conta própria, né? Exerce uma atividade lá remunerada, ele presta um serviço remunerado, então ele faz o seu próprio salário, tá? Temos o empregado doméstico, né? Quem que é o empregado doméstico? Pode ser uma empregada doméstica, pode ser um jardineiro, pode ser um motorista, tá? Então esses são conhecidos como os empregados domésticos, aqueles que prestam serviço em determinadas localidades, e ele tem todos os direitos como os outros trabalhadores, também o doméstico, tá? Depois nós vimos do trabalhador temporário. O que é o trabalhador temporário? Ele é registrado também como qualquer outro trabalhador. E esse temporário, ele tem o seu registro com a data de início e já tem a data de fim, tá? Ele já tem um final. Geralmente o que é o temporário? É que ele vai cobrir férias, é uma pessoa que está sendo contratada para cobrir férias de outro funcionário.
é aquele que é contratado para cobrir uma licença maternidade ou então um afastamento de alguém que adoeceu e teve que sair da empresa. Tá? Então, esse é o trabalhador temporário. Ele tem uma data de início e tem uma data de fim. Tá? Tem o empregado rural. O que é o empregado rural? Né? Na nossa região é muito fácil de conhecer, que é aquele que trabalha na zona rural. Tá? Muito bem. Depois nós temos quem? Os terceirizados. O que são os trabalhadores terceirizados? São aqueles que são registrados em uma empresa, claro, mas eles não trabalham diretamente para aquela empresa que ele foi registrado. Ele presta serviço com uma outra empresa. Vou dar um exemplo para vocês. Segurança. Grande parte dos seguranças que tem em banco, supermercado, em qualquer empresa, assim, eles são terceiros, eles não são funcionários daquela empresa que ele está trabalhando. Ele é funcionário de uma outra empresa que locou, né, terceirizou o serviço para aquela empresa que ele está trabalhando. Tá? Então seria trabalho terceirizado. Pessoas de limpeza também, muitas vezes é uma outra empresa que terceiriza, né, aquele serviço. Isso é bom para a empresa que está pedindo aquele serviço. Por quê? Vou dar um exemplo para vocês. Na parte de limpeza, a empresa, né, contratou serviços de limpeza de uma empresa terceira, onde vai lá e quer que sempre vá lá a pessoa de limpeza trabalhar. Só que aquela pessoa que estava prestando serviço adoeceu. E aí, o que acontece? A empresa terceira tem que disponibilizar uma outra pessoa para que substitua aquela que está adoecida, né? E continue os serviços. Então, para a empresa que está recebendo aquele serviço é ótimo, porque ela nunca vai ficar sem aquela pessoa que está prestando o serviço. Sempre vai ser substituído para colocar ali, né? Bem, temos a cooperativa de trabalho, tá? O que é cooperativa? O que é cooperar? São várias pessoas em prol a um único objetivo, né? Por exemplo, dá um exemplo das cooperativas que nós temos aqui na região. Tá? A cooperativa, qual que é o intuito dela? Né? A gente vai comprar insumos, né? Esses insumos, eles têm que ser mais baratos na cooperativa, não tem? Por quê? A cooperativa ela compra em grande escala, porque tem vários cooperados, então sai mais barato. Então ela não é que nem, se eu sou lá um sitiante e eu vou comprar por conta minha, sem ser na cooperativa, aquele insumo sai mais caro. Agora, se eu sou cooperado, vai ser mais barato, porque a cooperativa não está comprando só para mim, está comprando para todos os outros que são ligados àquela cooperativa. Tá? Então acaba saindo mais barato o valor daquele insumo na cooperativa. Então a cooperativa de trabalho é isso. São várias pessoas unidas para baratear. Tem as cooperativas dos supermercados. Vou dar um exemplo aqui na região, né? A rede Unisul. Tá? A Unisul, ela é uma cooperativa, ela não é o supermercado, é uma cooperativa que ligou-se a alguns supermercados para quê? Fazerem as compras juntas. Aí o valor daquela mercadoria ser mais barato e ele distribui para aqueles cooperados venderem pelo mesmo valor. Tá? Então é também um outro exemplo de cooperativa. Né? Bem, depois que nós fizemos essa parte de tipos de empresa, não, né? Tipos de serviço lá, nós temos agora a admissão. O que é admissão? É aquele momento onde, após ter feito todo o processo seletivo, a pessoa foi recrutada lá, tá ok? Você vai vir trabalhar com a gente. O que ele tem que fazer? Tem que levar os documentos para ser admitido, né? Que nem tem que levar a carteira de trabalho, que é a CTPS, tem que levar o PIS ou PASEP, né? Que o PIS é para as empresas normais, o PASEP já é para a área pública, né? Tem que levar lá a cédula de identidade, que é o seu RG, tem que levar o título eleitor, que é obrigatório, né? Para ver se ele está cumprindo a justiça lá eleitoral. Tem também que levar o seu certificado de reservista, né? Quando for maior de 18 anos. Ele tem que levar o seu CPF, né? Atestado de saúde ocupacional, esse daí é a ASO, esse daí a empresa dá a guia desse atestado, né? Para a pessoa ir lá fazer o exame admissional. Esse exame vai atestar se a pessoa está apta ou não para poder ingressar naquela empresa, tá? Tudo depende dessa ASO, não adianta ele levar todos os documentos e na ASO deu negativo. E agora?
sinto muito, mas não vai poder ingressar à empresa, a não ser que ele faça depois de um tempo um novo ASO, seja um novo recrutamento para ele poder entrar na empresa, tá? Certidão de casamento quando casado, foto 3x4, certidão de nascimento dos filhos menores de 14 anos para salário família, certificado de nascimento dos filhos até 21 anos, né, ou inválido de qualquer idade, né, para a declaração lá do imposto de renda, ele ser deduzido no imposto de renda, que a gente vai ver isso bem mais à frente. Carteira de vacinação dos filhos até 5 anos de idade também, tá? Não pode esquecer desse item. Comprovante de residência e comprovante de escolaridade, tá? Bem, para que o salário família seja contínuo, ou seja, a pessoa sempre receba, as empresas elas devem fazer todo ano o novo pedido, né, de declaração escolar dos filhos, tá? Aqueles que têm até 14 anos tem que levar a declaração escolar, a carteira de vacinação para os menores de 7 anos. Tá? Depois de tudo isso, né, daí é pego essas informações e é passado, né, para o livro de registro da empresa, né, onde vai se fazer todo o trâmite para principalmente folha de pagamento desse funcionário. Tá? Bem, depois que é tudo lançado lá, é gerado o que? O contrato de trabalho, né? Tudo isso daí está na nossa apostila, né? Bem, o contrato de trabalho, ele é aquele contrato, né, individual, onde vai colocar todas as regras do que o funcionário vai fazer na empresa, horário de trabalho, descanso, sua remuneração tem que estar toda ali situada nesse contrato individual de trabalho, tá? Esse contrato ele pode ser em algumas categorias, assim, ele pode ser um contrato por prazo determinado. Lembra que eu falei do temporário? Ele tem um contrato por prazo determinado. O que é esse contrato por prazo determinado? É aquele que você tem o início e tem o final. Já tem as duas datas. Que nem final de ano, não tem aqueles funcionários que são contratados lá para grande venda que vai ter de Natal, então eles aumentam a quantidade de funcionários, só que funcionários por um tempo determinado, que é só aquele finalzinho de ano. Né? Tem o contrato de experiência, que em todos os contratos, independente se é contrato determinado, contrato indeterminado, que é o mais comum, tem que ter um contrato de experiência, que ele pode ser no máximo de 90 dias, e cada convenção coloca a forma que coloca essa experiência. Pode ser 45, que é o mais comum, pode ser 30 e 60, pode ser 30, 30 e 30, depende da convenção de trabalho de cada empresa, tá? Mas o mais comum é 45 mais 45 dias, tá? E esse contrato, ele geralmente fica lá na sua carteira de trabalho mesmo, tá? Lá nas anotações gerais tem a parte de contrato de experiência, ok? Bem, depois disso daí, que nós falamos do contrato de experiência, né? Eu falei também, já aproveitei o ensejo, coloquei do contrato por prazo indeterminado, né, que é o mais comum, é que quando você entra na empresa, mas não tem uma data para poder acabar as suas atividades, por isso que fala por prazo indeterminado. Tá? Muito bem, depois que nós vimos tudo isso daí, nós falamos da parte de jornada de trabalho. Né? O que é a jornada de trabalho? É o tempo que você fica trabalhando. Vocês sabiam que a maior parte de nós, né, quando estamos no mercado de trabalho, estamos ali, nós passamos a maior parte do nosso tempo no trabalho. E é no trabalho que você tem maior convívio, né? Que você tem as pessoas com você ali o tempo todo, né? Você às vezes está almoçando com aquelas pessoas, então você tem um maior convívio ali dentro do seu trabalho, tá? Jornada de trabalho, vamos falar assim, o mais comum é você ouvir falar, a pessoa trabalha 8 horas por dia, tá? Bem, mas não é bem assim. Vamos entender essa jornada de 8 horas por dia, tá? Então vamos pegar lá de segunda a quinta, de segunda a sexta, primeiramente, vamos lá. 8 horas na segunda,
8 horas na terça, 8 horas na quarta, 8 horas na quinta, 8 horas na sexta. Quantas horas deram? 5 vezes 8? 40. A legislação diz que nós trabalhamos 44 horas semanais. Então está faltando 4 horas. Para onde vão essas 4 horas? Para o sábado. Tá? Ah, mas você não falou de segunda a sexta? Tudo bem. Então lá, você não quer trabalhar no sábado? A empresa não vai trabalhar no sábado? O que vai fazer com essas 4 horas que estão faltando? Vamos jogá-las na semana. Então lá, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Tenho 4 horas, então vou jogar. 1 hora a mais na segunda, 1 hora na terça, 1 hora na quarta, 1 hora na quinta. E a sexta ficou 8 horas a mais. Então ficou 9, 9, 9, 9 e 8. Por isso que muitas pessoas até pensam que na sexta-feira sai mais cedo, 1 hora mais cedo. Não, você sai na hora normal, que você não trabalha no sábado. Jogou-se as outras horas de segunda a quinta. Tá ok? Bem, essa jornada, então, de 44 horas semanais são entendidas como 220 horas mensais. É um padrão que mais utilizado, tanto é que em alguns exercícios que nós vamos fazer, quando eu não falar a jornada de mensal de trabalho, você já coloca 220. Tá? E a gente vai usar muito esse 220, porque 220 como um padrão para você descobrir hora extra, tá? 220 para você saber qual que é o valor hora daquela pessoa. Então, tudo isso, né, a gente usa a jornada de trabalho para poder fazer esses cálculos. Bem, além da jornada de 8 horas, temos os trabalhadores que fazem 6 horas. Lembra do estagiário? Lembra do aprendiz? Fazem 6 horas diárias. Então, eles fazem quantas horas? 36 horas semanais. Porque eles já não trabalham no final de semana. Tá? Então, trabalhando 36 horas, quantas horas eles fazem por mês? 180 horas. Né? Muito bem. Depois que nós já vimos aqui a jornada também, né, tem aqueles casos especiais também, onde nós temos as jornadas, né, como a escala lá, 12 por 36, né, muito utilizado em hospitais, quem é da área de vigilância também, né, enfermeiros. 12 por 36, trabalha 12 horas direto. Trabalhou essas 12 horas, precisa descansar. Vai descansar 36 horas. Então é 12 por 36, tá? Geralmente o pessoal fala dia sim, dia não, tá? Mas é assim que é a escala 12 por 36, tá ok? Bem, temos alguns intervalos que devem ser respeitados, né? Que nem você, quando acabou a sua jornada, vamos colocar 8 horas, você tem que descansar, vai para casa descansar. Você só pode retornar depois de 11 horas, tá? Então você trabalha 8 horas, descansa 11, tá? Tanto é que quando você excede fazer hora extra, você é remunerado a mais, tá? Então você recebe a mais porque você está perdendo o seu descanso, tá? Tanto é que a gente vai falar também de DSR, que é o descanso do final de semana, né? Descanso semanal remunerado, onde também ele é pago, colocado ali nas suas horas extras ou no adicional noturno, que nós vamos falar também daqui a pouco, né? Bem, então vamos falar já dele, né? Trabalho noturno. O que é o trabalho noturno? Tá? São aquelas pessoas que trabalham das 10 horas da noite, das 22 às 5 da manhã. E esse horário noturno é um horário reduzido. Ele não segue o mesmo padrão que como se trabalhasse diurno. Tá? Você já tem uma hora reduzida. Tá? Ao invés de você trabalhar lá a carga de vamos lá assim, 1 hora ser equivalente a 60 minutos, tá? Na carga noturna seria 52 minutos e 30 segundos, então ele é reduzido, diminui um pouco mais, tá? Tanto é que assim, se você faz 1 hora de almoço na carga reduzida, você tem que fazer 52 minutos e 30. Então diminui um pouquinho. Né? Muito bem. Hora extra.
A hora extra, o mínimo de hora extra, quando você ultrapassa suas 8 horas, suas 6 horas, que seja lá de acordo com o seu contrato de trabalho, o mínimo são 50% da sua hora, tá? 50%. Então, por exemplo, eu vou supor lá que você ganha R$1 por hora. R$1 por hora. Tá? Você fez 1 hora a mais. Tá? Se você tem que receber 50%, o que são 50%? Metade. 100% é o todo, 50%, metade, certo? Então, R$1, metade é 50 centavos. Então, a cada hora que você fizer a mais, você vai ganhar R$1 da sua hora a mais 50 centavos do extra. Então, você vai receber R$1,50. Tá? Bem, algumas regras da hora extra, né, é o seguinte: você não pode fazer mais do que 2 horas por dia. Não pode exceder 2 horas. Antigamente era uma bagunça, as pessoas faziam hora extra até não querer mais, tá? Mas o máximo que você pode fazer são 2 horas diárias de hora extra, tá ok? O que mais nós temos de interessante aqui? Marcação de ponto, né? Vamos lembrar da marcação de ponto, porque daí nós vamos encerrar por aqui, essa parte, né? E depois nós vamos já entrar na parte de folha de pagamento, né? Que aí é cálculo, né? Já vamos preparar para os cálculos. Marcação de ponto. Ponto eletrônico, que hoje é o que se usa mais. É claro que ainda existem os modelos de ponto antigo. Por que nós devemos marcar ponto? Qual que é o intuito da marcação de ponto? Marcar ponto é para dizer que eu estou ali, estou na empresa, estou trabalhando. Tá? Então, para quem trabalha na empresa, tem que marcar ponto. É obrigatório? Depende. Empresas com mais de 20 funcionários é obrigatório. Empresas com numeração menor a 20 funcionários não tem essa necessidade. Tá? Então, se você vê alguma empresa e vê assim, mas cadê o relógio de ponto? Veja quantos funcionários tem naquela empresa. Se tiver mais que 20, é obrigatório ter o relógio de ponto. Não tem 20, é uma necessidade. Ué, como que essas empresas que não têm mais que 20 funcionários fazem o controle? Você pode comprar, né, o livro de ponto, ou seja, a empresa tem que ter o livro de ponto, onde você vai lá, marca o horário que você entrou, tá? O horário que você foi almoçar, voltou, né, da refeição, almoçar ou jantar, né, fez a sua refeição, voltou, né, daquela refeição, e o horário que você está saindo, horário de saída. Ah, então acabou, marcou naquela data, assina. Ah, tem hora extra, tem um espaço a mais. Você marca depois que você saiu, o mesmo horário que você estaria saindo e o horário depois que você estaria saindo no final, na realidade, tá? Tem alguns livros que são assim, outros não. Só tem horário de saída e você marca a hora que você sair mesmo, tá? O horário que você fez as extras a mais, tá? Isso tem que ser diário. Assim como a marcação de ponto, que pode ser por cartão, pode ser por digital, tá? Todo dia tá lá marcando o seu ponto, no caderno a mesma coisa. Tem muitas empresas que não seguem essa regra, tá? Principalmente quem tem menos de 20 funcionários, não coloca o caderninho ali, se perde daí aqueles funcionários, mas eu trabalhei tantas horas a mais e como que faz? Cadê esse controle? Por isso que tem que ter o caderno de ponto, o livro de ponto, tá? Bem, essa marcação de ponto, ela serve não só para saber se você está ali na empresa, mas também, por exemplo, faltas, atrasos, tudo é computado pela marcação do ponto, tá ok? Bem, hoje foi uma aula de teste, né, que eu estou fazendo com vocês, e eu fiz uma revisão, né, uma grande revisão rápida, acelerada aí para vocês relembrarem um pouco de tudo que nós vimos, tá? E já para a próxima aula, nós já vamos entrar na parte de folha de pagamento, a parte de cálculos, vai ser uma delícia. Eu já estou preparando material legal para gente, tá tudo em cima do que nós temos na apostila. É claro que os cálculos, aqui ele só fala o cálculo, né? E eu vou fazer a operação desse cálculo com vocês, tá ok? Então,
Desejo a todos vocês uma boa noite, tá? Fiquem com Deus e até a próxima aula. Dúvidas podem passar para mim, tá? Que eu estarei respondendo a todas elas, tá? Obrigado a vocês, fiquem com Deus e até a próxima aula.